Este jogo terapêutico foi desenvolvido e pensado para melhorar a função dos membros superiores e a sua participação nas atividades da nossa vida diária. Foi especialmente pensado para a população idosa ou com dificuldades por patologias crónicas como AVC, Parkinson. Este jogo que vamos ver é um jogo especialmente dedicado à atividade da alimentação e vai ser dividida em várias etapas importantes para esta atividade. E é isso que vamos ver agora. Vamos agora conhecer aquilo que é o nível 1 do jogo. Este tabuleiro é basicamente a estrutura que é pousada na mesa e onde os nossos pacientes podem trabalhar a primeira etapa da alimentação. Para começar este nível 1 do jogo, vamos pensar na estrutura mais básica que nós podemos trabalhar na alimentação. E aquilo que pedimos em primeiro lugar aos nossos pacientes é que treinem aquilo que nós chamamos o alcance horizontal, o alcance numa superfície de apoio como esta. Mas em qualquer atividade que nós fazemos com os nossos membros superiores, ela não envolve apenas uma parte motora, não envolve apenas eu deslocar a posição do membro, mas também uma parte cognitiva e de pensamento. Cada uma destas cartas corresponde a uma pontuação diferente, dependendo se a figura está mais perto ou mais longe do paciente e exige ou não um esforço maior para alcançar. Mas o jogo tem que ter uma progressão, porque naturalmente nós precisamos sempre, quando pensamos em reabilitar uma função, pensamos sempre num nível de progressão diferente. E, portanto, num nível de progressão mais avançado, aquilo que pedimos aos nossos pacientes é não apenas para alcançar uma figura, mas para alcançar uma sequência, porque a maior parte das atividades que fazemos no nosso dia-a-dia envolvem uma sequência. Quando eu estou a fazer o processo da alimentação, a cortar, eu preciso de começar por apoiar um dos utensílios, segurá-lo, fixá-lo, estabilizá-lo e, portanto, só depois é que desloco a comida à boca. E isso é uma sequência de movimentos e tem que ser trabalhado. Uma sequência exige sempre memória e, portanto, o nível a seguir do jogo exige uma série de componentes de memória. E, às vezes, bem mais exigente, depois de treinada uma jogada, pedimos ao paciente que a repita sem tanto auxílio da imagem. No último nível deste jogo de alcance, numa superfície, que é o nível mais exigente, nós pedimos flexibilidade de pensamento e, portanto, quase que pedimos equações matemáticas, mas transformadas naquilo que é a atividade da alimentação. E aquilo que pedimos é, por exemplo, coisas tão simples como encontre neste tabuleiro a figura que é uma figura, por exemplo, um pentágono, que esteja mais perto da estrela amarela e, portanto, isto exige flexibilidade de pensamento e exige, naturalmente, mantém aqui a questão do alcance horizontal. Deste jogo de tabuleiro temos aqui uma questão importante, é que neste nível nós entramos aqui com o trabalho sincronizado das duas mãos. Ou seja, até agora nós pedimos aos idosos para trabalharem apenas com a mão mais afetada, mas neste momento, no nível que nós consideramos nível mais exigente, o nível de carta vermelho, nós pedimos para ele trabalhar com as duas mãos sincronizadas, pedimos movimentos sincronizados ou movimentos alternados das duas mãos, o que é também essencial porque grande parte das atividades que fazemos no nosso dia-a-dia envolvem bilateralidade, envolvem a interação entre os dois membros superiores. Vamos agora conhecer aquilo que é o nosso segundo nível de jogo, onde trabalhamos uma mobilidade diferente. Aqui trabalhamos o alcance horizontal, numa superfície mais ou menos à altura do cotovelo. Aqui vamos trabalhar um alcance muito mais vertical, que é aquilo que é necessário para levarmos, por exemplo, a comida até à boca. Este jogo exige um nível de atenção superior em relação ao outro. Se repararem, temos figuras muito idênticas em termos de forma e de cor, mas apenas com ligeiras diferenças, como por exemplo a existência de um traço vertical ou de um traço horizontal. Portanto, isto vai exigir muito mais atenção por parte do utente. Dentro deste nível de jogo, nós conseguimos também distinguir vários tipos de exigência e à semelhança do que aconteceu com o primeiro jogo que vimos, este também distingue de acordo com a cor das cartas. A amarela são os níveis de exigência mais básicos, a laranja o nível intermédio e a vermelha é um nível mais difícil. Os conceitos que distinguem um nível do outro são semelhantes entre o primeiro e o segundo jogo. Ou seja, envolve, por exemplo,
começar por atividades que são unilaterais e evoluir para atividades bilaterais, síncronas ou não síncronas. Para trabalhar a função da mão e todas as atividades mais de destreza, a pinça, a garra, nós temos alguns jogos pensados. Vamos demonstrar apenas um ou dois exemplos. Esta é uma ficha simples que nos permite trabalhar algumas componentes importantes para, por exemplo, conseguirmos segurar os utensílios da alimentação, como a colher, apoiar um prato, fixar o prato na mesa. O jogo da mão permite-nos, por exemplo, trabalhar coisas tão simples como a pinça entre o polegar e o indicador, fazendo funções alternadas como esta, que exige alguma concentração e vai nos permitindo trabalhar a abertura a níveis diferentes desta pinça. E permite-nos, por exemplo, trabalhar alguma mobilidade da mão, colocando, por exemplo, a posição de referência aqui, com base no nosso terceiro dedo, permitindo trabalhar a adução e a abdução dos nossos dedos. Apesar de ser um jogo e de nós conseguirmos trabalhar todas estas funções de uma forma mais lúdica, a vantagem é que nós também conseguimos reportar resultados bem fidedignos no fim de uma sessão e compará-las ao longo das sessões. Por exemplo, resultados tão simples como a distância percorrida no alcance durante uma sessão, ou seja, se este paciente durante 5 minutos alcançou 2 metros, 3 metros de uma superfície, ou seja, isto permite-nos ter uma comparação de uma sessão para a outra e atribuir um número que é sempre importante para os pacientes. Permite-nos ainda, dependendo também do nível de jogo, ter uma noção de como está a memória deste paciente, porque dependendo do número de cartas erradas que ele faz no segundo nível, por exemplo, conseguimos entender e inferir sobre o estado da memória e da atenção também. Depois conseguimos ainda, com uma carta bónus que o jogo tem, perceber se o paciente consegue repetir algumas jogadas de alcance com os olhos fechados, e isto permite-nos inferir sobre o estado da própria sessão, que é essencial para nós conseguirmos executar as nossas funções com os nossos membros superiores. E temos ainda 2 cartas que nós vamos tentando implementar no fim de cada sessão. Uma carta que mede o nível de autoeficácia, ou seja, como é que o paciente se sentiu capaz, se não se sentiu naquela sessão, e o nível de fadiga e cansaço. E, portanto, temos um conjunto de dados que, quando reportados no final de uma sessão, são úteis não só para quem vai trabalhar com o idoso, mas também para o idoso ter a percepção do seu estado funcional em termos de membros superiores. Achei a atividade bastante gratificante para os utentes que têm dificuldade nos membros superiores, para exercitar alguns exercícios que vai nos facilitar de alguma forma nas suas atividades de vida diária. A nível cognitivo, acho bastante importante para o nível de concentração, para aquelas pessoas que não estão tão concentradas e que não conseguem de alguma forma fazer 2 coisas em simultâneo, uma com a outra, e um bocadinho do feedback que consegui obter ao longo da sessão foi bastante importante para os clientes que nela participaram. Sentimos também que de alguma forma os clientes gostaram bastante da atividade, com alguma possibilidade, se assim existir, de tornar a repetir, porque conseguem obter resultados no imediato e conseguem-se aperceber que tudo aquilo que estão a fazer num futuro vai criar algumas causas bastante importantes e a sua avaliação e todo o seu processo irá ter uma melhoria a nível dos membros superiores e mesmo a nível cognitivo. O meu nome é Janina, sou gerontóloga social. Estive a acompanhar a implementação, o teste deste jogo. Gostei muito de certos pormenores, como as cores escolhidas,
o facto de terem atenção nas cores primárias, o tamanho da figura, o facto das figuras serem grandes, ou seja, vai permitir que certas pessoas com dificuldades visuais possam fazer este jogo. A diversidade é um jogo que vai desde exercícios muito simples a um grau adequado de complexidade, ou seja, tem um público abrangente, muito abrangente. Achei um jogo espetacular para o domicílio, onde se pode cada dia, não é, trabalhar uma parte diferente. Não é um jogo maçador, é um jogo que se pode adaptar e é muito flexível, pode-se fazer várias coisas. Gostei também de ser um jogo que dá para fazer em qualquer mesa, ou seja, nós não precisamos de um material muito específico para fazer o jogo, não precisamos de muito espaço, também por vezes não temos para implementar este jogo. E acima de tudo gostei da parte cognitiva com a parte realmente física, que se complementam muito bem. Conseguimos ter desde o exercício mais simples ao mais complexo, estimular várias áreas da nossa cognição. Para mim é importantíssimo, e para todas as instituições, serviços, é o facto de todos os exercícios serem quantificáveis, ou seja, tanto pelo tempo ou pela pontuação, nós conseguimos que a pessoa, ok, ontem fez esta pontuação, hoje já está neste nível, ou seja, o cuidado que tiveram em quantificar os exercícios, que será importantíssimo para estabelecer objetivos e metas para um plano individual, acho que está excelente.